pessoal, gostaria de agradecer a presença aqui de todos conectados e de vocês também que vão assistir posteriormente esse vídeo. Estamos finalizando esse ano com a ilustre presença assim, do nosso convidado o Renato Lima, aqui da Bosch, com o MedSeg Web. Então, esse é o nosso último MedSeg Web deste ano e vamos iniciar essa ação ano que vem. Bem-vindo, Renato. Gostaria de se apresentar aqui para quem não conhece, como não conhecer, né? Mas acredito que posso ter, não sei se tem alguém que não conhece o Renato. Pode falar, Renato. Olá a todos, como o Cassiano me apresentou, sou Renato Lima, sou responsável pela linha de incêndio da Bosch. Hoje na parte de marketing e vendas, no passado suporte técnico, treinamento, e é um grande prazer não só estar com vocês aí do outro lado, que estão assistindo esse vídeo ou ao vivo ou gravado, nesse período tão especial do ano, né? O final do ano, próximo do Natal, próximo do Ano Novo, que é uma fase aí que a gente sempre renova as expectativas para o próximo ano. Então, obrigado, MedSeg, parabéns para a organização desse MedSeg Web. Muito obrigado, agradecemos você, Renato. E até me apresentando também para quem não me conhece aqui na MedSeg, sou Cassiano Costa, sou responsável pelas linhas de incêndio e sonorização. E aqui, junto com o Renato, a gente vai apresentar hoje algumas atualizações e novidades de algumas ferramentas para essa linha de detecção e alarme de incêndio. Então, a gente vai começar um pouco com uma introdução, né, das ferramentas, para quem não conhece, como aplicá-las, em qual linha a gente pode utilizar, e a gente vai seguir com essas atualizações. Tudo bem? Renato, passo a palavra aí para você. Ok. Bom, acredito que todos já possam ver minha tela. Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos apresentar, pessoal, é o Remote Service, tanto as atualizações, como a visão geral da ferramenta, quanto as atualizações da mesma. Então, pessoal, o Remote Services nada mais é do que conectar o sistema de incêndio à internet. E a partir do momento que o sistema está conectado, a gente entra nessa temática tão importante e tão discutida hoje, que é IoT, a internet das coisas. O que a gente pode fazer? Normalmente, a gente entende que um sistema de alarme de incêndio é um sistema simples, que fica numa portaria, que fica numa recepção, e que deixa lá de lado só quando acontece um evento. Lógico que a gente não quer que aconteça, mas só quando acontece um evento que é lembrado, quando dá uma falha, um alarme e etc. Mas, por norma, não só brasileira, mas de maneira global, existe sempre o pré-requisito de manutenção, acompanhamento do sistema para proteger, porque é um sistema que protege vidas, protege o patrimônio. Então, quanto mais conectado a gente está, nós temos mais possibilidades. Então, essa ferramenta fornece a possibilidade de nós termos 4 serviços. Um é chamado Remote Connect. A partir do momento que o sistema está conectado na internet, o serviço Remote Connect fornece a possibilidade de você fazer a configuração remota. Hoje, ainda mais aqui no Brasil, que nós temos um país de dimensões continentais, nós temos grandes deslocamentos para acessar os nossos clientes, nós temos problemas com custos e tempo para poder fazer esse tipo de atendimento. E a conexão remota para fazer a configuração, seja ela inicial ou uma alteração na configuração, que é muito frequente, a descrição de um ponto, alteração de uma descrição de um ponto, a alteração da lógica de acionamento de sirenes, entre outros, é muito comum. E às vezes a gente precisa se deslocar simplesmente para trocar 5 descrições de ponto. E fazendo isso remotamente reduz tempo e custo. Uma outra Renato, ferramenta importante... Sim, opa, Cassiano, desculpa. acho que não, sem problema. Acho que até é importante ressaltar assim, essa ferramenta, essa opção de conectividade, ela é voltada para todos os equipamentos da linha, ou alguma linha específica? Importante essa pergunta, Cassiano. Essa ferramenta ela é voltada para a linha EN, né, da Bosch, que é a linha europeia, onde contempla os painéis FPA 1200 e 5000, que foram lançados em 2005,
e a nova linha que foi atualizada chamada Avenar, que hoje a gente tem Avenar 2000 e Avenar 8000. Não, perfeito. Até para o pessoal situar assim qual central a gente está se aplicando, né, esse tipo Essa de pergunta é super interação. relevante. Obrigado pela pergunta, Cassiano. Depois nós temos o Remote Maintenance, pessoal. O Remote Maintenance é um serviço no qual a gente consegue verificar a sensibilidade de cada dispositivo, a gente consegue verificar o quão sujo está a câmara ótica de cada detector, quanto de sujeira está incidido em cada um das câmeras dos detectores de fumaça, a temperatura que está sendo medida pelos detectores, a incidência de interferência eletromagnética, entre outros fatores que ajudam bastante num diagnóstico antecipado, antes de deslocar, porque é muito comum o cliente entrar em contato com o integrador, né? Esse é um ponto outro importante que acabei não citando, né? É uma ferramenta mais voltada para o integrador que faz a manutenção. Por quê? Porque normalmente ele tem contratos com vários clientes, e ele tem uma agenda de visita a esses clientes, e ele consegue fazer uma verificação do sistema de maneira antecipada antes do deslocamento. E com isso ele consegue reduzir a quantidade de pessoas que anteriormente era utilizada em loco, reduzir o tempo que essas pessoas ficariam no local e também antecipar, por exemplo, levando já detectores que já estão indicados que estão próximos de gerar uma falha. Então, e tudo isso reduz o tempo e aumenta a eficiência do sistema. Depois disso, nós temos a questão do Remote Alert, que é um outro serviço de envio de e-mail e SMS para usuários finais, brigadistas, os técnicos de manutenção, entre outros, que a gente irá ver em detalhes. E o Remote Interact, que é o app, no qual a gente vai ter um pouco mais de foco, que é a ferramenta no qual um aplicativo no celular, no tablet, você consegue ter informações detalhadas do sistema aí, além de receber notificações do tipo push quando ocorre um evento, de acordo com o que você selecionou, seja ele de falha, de conexão à internet, de alarme, entre outros. Bom, e como tudo isso funciona, pessoal? Isso normalmente é um grande ponto de interrogação. Então, o sistema tem que estar conectado à internet, conforme a gente comentou, né? Seja ele através de um ponto de internet disponibilizado pelo cliente final, quanto quando o cliente final, a área de TI não permite, é possível colocar um modem 3G, 4G com chip para ter uma conexão à internet totalmente apartada da rede do cliente. É uma conexão simples, já suporta esse serviço, porque como a gente não trafega nenhum dado pesado, vamos dizer assim, não tem imagens, por exemplo, que normalmente gera muito problema, nós temos essa condição e essa flexibilidade de instalar um modem aí com conexão de dados móvel e suportar toda essa solução. Uma pergunta bem frequente também, né, como é feito a questão de licenciamento. Então, hoje é uma única licença, independente da quantidade de painéis de pontos. Então, a gente pode ter o monitoramento de um painel com 50 pontos, ou a gente pode ter o monitoramento de uma rede de 30 painéis com 30 mil pontos com uma única licença. Então, é necessário tanto a licença, que tem validade de 1 ano, que normalmente é o contrato de manutenção que os integradores fecham, e hoje é ainda necessário um hardware, similar àquele aparelho que a gente tem em casa para receber internet, que nós chamamos de gateway, para que essa conexão seja possível. A partir daí, são poucas as configurações e a gente já tem essa conexão. Cassiano, algum ponto aí de dúvida, de comentário até aqui? Não, é bom ressaltar assim que é uma ferramenta, né, que auxilia muito o integrador, né, a manter esse seu contrato de manutenção, trazendo assim para ele uma eficiência né, vamos dizer, uma gestão dos gastos, né, porque dali ele vai ter uma economia na questão do deslocamento e até a sua própria manutenção, ela pode ser mais efetiva assim, vou direto nos pontos que podem causar algum problema,
ou até mesmo já consigo mostrar gradativamente a evolução do sistema para o cliente. Então, isso é de uma maneira muito positiva, né, para quem possui esse contrato de manutenção, e você tem essa gestão, né, de não só de um sistema, mas você pode ter cada um dos sistemas dentro de uma única plataforma, que até acredito que mais para frente você vai demonstrar um pouquinho do portal, né, até para ser Sim. essa interação que o integrador vai ter com o sistema. É, e confesso a vocês que no início, porque nós fomos o pioneiro desse segmento, hoje já existem até algumas iniciativas de outros fabricantes nessa linha, mas como nós fomos os pioneiros, confesso que nós tivemos bastante dificuldade junto aos clientes, porque a gente começou com isso em 2016, 2017, que a internet das coisas ainda não era tão comentado, tão divulgado como é hoje. E muitos integradores, a gente sabe que o segmento de incêndio é um segmento bem exclusivo, não são muitas empresas que se aventuram nesse segmento, e a maioria das empresas são bem conservadoras, porque é um sistema que protege a vida, tem a questão de uma infraestrutura dedicada, daí quando você começa a falar sobre rede, Ethernet, estar na internet, entre outros fatores, normalmente começa a gerar um pouco de dúvidas, alguns receios, mas aos poucos a gente foi mostrando. Nós temos um integrador que foi o que gerou a maior resistência para a gente, porque com esse discurso de redução de custos, redução de pessoas e tudo mais, ele sempre pensou, bom, ao invés de aumentar a minha receita, eu vou reduzir se eu utilizar essa ferramenta. E eu sempre falei para ele, é justamente ao contrário, cliente, porque com o mesmo time que você tem hoje, você vai ter capacidade de ter muito mais contratos, porque você vai conseguir fazer essa gestão remotamente e vai ser muito mais efetiva. E depois de muito tempo, muita insistência, ele começou a fazer, instalou o primeiro piloto. Ele tem um cliente que esse integrador nosso é de São Paulo, esse cliente é do Paraná, do norte do Paraná, e esse cliente ele nunca tinha conseguido fechar um contrato de manutenção. Sempre eram serviços pontuais, devido à distância e, consequentemente, o custo. Ele nunca tinha fechado o contrato de manutenção. E depois de muita insistência, eles ofertaram essa solução para esse cliente e eles conseguiram fechar um contrato de manutenção com esse cliente, uma distância de 700 quilômetros entre o escritório deles e esse cliente. Eles conseguiram fechar um contrato de manutenção. Hoje eles têm uma receita recorrente mensal junto a esse cliente, e esse integrador começou a ampliar esse modelo de negócio para outros clientes. Hoje ele tem uma receita muito maior do que ele tinha no passado, essa receita recorrente que todo mundo busca, e com a mesma estrutura. Então, pessoal, sabemos que a gente é tudo muito novo, existem muitas dúvidas, mas a gente está aqui à disposição, tanto nós da Bosch quanto a MedSeg está à disposição para tirar toda e qualquer dúvida, fazer testes, provas de conceito para que vocês vejam como efetivamente a ferramenta trabalha e tirar todas as dúvidas e receios que vocês possam ter. Bom, pessoal, falando agora sobre as novidades, né, mudando um pouco o foco, como a gente agora, todo mundo está na mesma página, já sabe o que o sistema faz, a gente vai apresentar aqui para vocês o que tem de novo, o app, a primeira versão dele, ele era em inglês, agora já está em português e já tem algumas melhorias aí bastante significativas e importantes aí para melhorar a gestão dos sistemas. Então aqui é o app, é um print do meu celular aqui, onde você coloca o usuário e a senha, você faz o login. Então você, como é integrador, você tem a plataforma já através de um navegador tradicional, o mesmo usuário e senha que você utiliza lá, você utiliza nesse app. E daí você vincula o seu celular, mais ou menos um vínculo como a gente faz hoje com chaves de segurança para bancos, a gente faz esse vínculo no app para você ter acesso às informações, aos sistemas que você é responsável. Daí a primeira tela do app é essa daqui, onde nós temos aqui uma
um dashboard, onde nós temos aqui um resumo, né, dos principais eventos que os sistemas podem ter de maneira geral. Então, você pode acessar todos os alarmes dos sistemas que você é responsável, todas as falhas de conectividade, todas as falhas de maneira geral, um detector que foi retirado, um detector que foi molhado, foi danificado por uma empilhadeira, informações gerais do sistema. Além disso, nós temos aqui um dashboard onde ele indica para você quantas empresas você é responsável. Então, pode ser que, por exemplo, você é responsável pelo contrato da Bosch, e hoje a Bosch tem a unidade de Campinas, a unidade de Curitiba, a unidade de Pomerode, por exemplo. Então, a Bosch seria uma dessas empresas aqui. E dentro de cada empresa você vai ter o seu sistema, que pode ter um painel, 10 painéis, 30 painéis. Aqui você pode ter os grupos, você pode agrupar aí por segmentos e você pode ter aí quantos sistemas estão ativos efetivamente. Depois disso, nós temos aqui o número, quando eu cliquei aqui em empresas, a gente tem aqui as empresas e quantos grupos tem, quantos sistemas tem em cada uma. Então, como é uma base de demonstração, aqui a gente tem uma empresa que tem 0 grupos vinculados a ela de sistemas, 0 sistemas. E aqui, por exemplo, nós temos uma empresa que tem 3 grupos e 2 sistemas vinculados a ela, e assim sucessivamente. A Bosch Brasil aqui não foi colocada em grupo e tem um sistema. O grupo, pessoal, vou mais uma vez citando um exemplo. Eu posso colocar aqui um grupo, chamar ele de Bosch. E dentro desse grupo eu ter 3 sistemas, Bosch Campinas, Bosch Curitiba e Bosch Pomerode. Mas eu posso muito bem também não vincular a nenhum grupo e só ter o sistema vinculado, como vocês podem ver aqui. E aqui, Depois Renato, sim, o próprio aplicativo, ele vai estar disponível tanto para iOS quanto para Android? Tem alguma sim, plataforma específica? ele está disponível nas 2 plataformas, iOS e Android. Então, Ah, você pode perfeito. acessar tanto via celular quanto um tablet que rodem dentro dessas 2 plataformas. Bom, depois disso, pessoal, aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui uma das empresas, os seus sistemas aqui vinculados, e aqui a gente já tem um status. Então, aqui Bosch está totalmente fora do ar, nesse exemplo aqui. O edifício X, ele está com a integridade ok, conectividade ok. Os serviços aqui está em vermelhinho, significa que já venceu a licença, então é necessário a ativação de uma nova licença e a versão de firmware está ok. Aqui esse teste também está totalmente offline. Nesse caso aqui, a integridade, ou seja, tem uma falha no sistema, então está em vermelhinho aqui que precisa ser verificado. Conectividade está ok, as licenças estão ok, a utilização ok. Da mesma forma, nós temos aqui no sistema de baixo. Na hora que a gente clica em um dos sistemas, aqui, nós temos esse teste 12/7/19 aqui, nós temos aqui qual que é o ID do sistema, agora já entrando no detalhe de um deles, né? O ID do sistema, qual é a versão do hardware utilizado, e daí aqui a gente tem todas as informações aqui do que está acontecendo. Quando a gente acessa o menu de notificações, nós temos aqui todos os eventos, uma primeira janela com todos os eventos, depois a gente pode selecionar só os eventos de alarme, depois só os de falha, só de conectividade. Então isso facilita bastante aí o acesso. E a partir do momento que você acessa um dos eventos, você vai ter detalhes desse evento, como vocês podem ver aqui. E, caso seja necessário, você pode compartilhar esse evento. Então, aqui a gente tem a opção, na hora que você clica no evento específico, compartilhar notificação através. Quando você faz isso, abre quatro opções aqui. Você compartilhar por e-mail, por SMS, por WhatsApp e por Telegram. E daí, a partir daí, você compartilha da mesma forma que você compartilha uma notícia no seu feed, a gente entra na mesma modo operante que a gente utiliza aí os nossos aplicativos tradicionais.
Cassiano, alguma dúvida até aqui? Demais participantes? Acho que é excelente assim essa questão. Acho que um ponto importante também para ressaltar que não é necessário uma licença para mobile. Né? Ó, quantos celulares vou conectar? Ali a conexão está sendo feita pelo próprio usuário do Remote Portal. Então, isso diferencia algumas outras soluções que vêm surgindo também no mercado, né? Até Bosch foi pioneira nessa questão, e outras, se você precisa licenciar o celular ou aquele ponto de acesso. Isso não, já está incluso no serviço que já vem tanto as mensagens, as notificações, o acesso remoto e já vem nesse pacote o próprio acesso mobile. Exatamente. É isso aí, Cassiano. Obrigado. Bom, pessoal, então aqui a gente apresentou rapidamente quais foram as melhorias de layout e novas funções que foram implementadas ao app. E agora eu gostaria de apresentar para vocês a solução em funcionamento aqui numa página na internet. Então aqui é remote.boschsecurity.com/login. Então você pode acessar tanto de um notebook, quanto de um PC normal, quanto de um celular, um tablet. Então você tendo o usuário. Então aqui o meu usuário é renato.lima2@br.bosch.com e aqui você vai ter a sua senha. A partir daí você vai ter acesso a todos os sistemas que você é responsável. Eu clico aqui em Bosch Brasil, por exemplo. Nós temos aqui, nesse caso, a gente vinculou o endereço da Bosch, aqui em Campinas. Então, já abre no Google Maps a localização da empresa. Então, isso facilita para os técnicos saberem onde é o sistema. Então, aqui é o nosso sistema de demonstração. Então, é um painel com poucos pontos que a gente utiliza para demonstração, como essa. Então, a gente denominou ele como Experience Center. Inclusive, eu gostaria de convidar todo mundo que tem interesse em nos visitar em Campinas. Nós temos esse Experience Center, onde é um centro de experiência, onde nós temos todos os nossos sistemas em funcionamento e integrados entre si, não só o sistema de alarme de incêndio, mas de sonorização, CFTV, controle de acesso, vídeo, enfim. E aqui a gente já pode ver que nós temos um status aqui, conectividade ok. Nós temos algum ponto de observação aqui em relação à integridade do sistema, serviços estão ok e updates estão ok. Na hora que eu clico aqui, eu tenho aqui os meus 3 pacotes de licenciamento. Então, aqui está indicado que vão quando eles irão expirar, no caso aqui, dia 5 de janeiro de 2023. Porém, eles têm a opção de auto-renew, que seria a auto-renovação. Então, Renato, eu fechei um contrato com um cliente de manutenção de 3 anos. Vocês só vendem licenças de 1 ano. Sim, nós só vendemos licenças de 1 ano. Então, o que você pode fazer? Você pode adquirir 3 licenças unitárias, né? E você subir as 3 licenças nesse portal e você vincular esse auto-renovação. Então, na hora que expirar os primeiros 12 meses, a próxima licença é ativada automaticamente e assim por diante. Depois disso, nós temos aqui Last Connection, que seria a última conexão. Foi no dia 1º de dezembro. Quem acessou foi o Leonardo Lopes, ficou por 2 minutos e 8 segundos conectados. Então, aqui é aquele pacote ou aquele serviço onde a gente pode acessar a configuração do sistema. Daí, nós temos o Remote Alert, que envia e-mail e SMS, que eu comentei. Também é uma licença que expira aí no dia 5 de janeiro. É uma única licença, então por isso que todas as datas aí são iguais. Aqui nós temos a quantidade de pessoas, de usuários, conforme o Cassiano comentou, que estão vinculadas a receber alertas. Então aqui indica que existem 5 usuários, mas esse número é limitado, conforme o Cassiano comentou. E o último alerta enviado foi hoje às 10h07, fazem 20 minutos aí, 20 e poucos minutos, que foi enviado aqui um alerta de warning, provavelmente da nossa rede interna lá, que a gente está fazendo uma modificação no sistema de CFTV e pode estar com uma carga maior de dados lá e pode estar gerando esse evento.
E aqui a gente tem o Remote Maintenance, que é a parte de quando foi feita uma manutenção, que dá para fazer testes e tudo mais. Aqui foi a última verificação foi feita no dia 13 de setembro de 2022. Uma outra atualização que teve foi aqui a questão de adicionar essa estatística aqui da integridade, da saúde do sistema, né, do estado do sistema, no qual a gente tem um gráfico aqui com o número de eventos de incêndio e de warning que aconteceu todos os meses. E com isso você consegue ter como que eu posso dizer? Um Um plano, né? indicador, né? Um indicador para você criar planos aí de ação. Por exemplo, eu tive uma série de falhas no mês tal, a gente pode verificar se foi feito uma mudança de layout no local, alguma coisa do gênero, a questão de alarme, enfim, a gente consegue ter aí um indicador para criar um plano de ação para poder minimizar aí a possibilidade de falhas e alarmes. Em setembro, a gente teve uma manutenção no nosso sistema. Aqui, o warning, a maioria deles é relacionado à rede, porque a gente está acrescentando muitas câmeras e está aumentando muito o tráfego de dados. E a gente está com um plano aí de ter uma rede dedicada para o sistema de alarme de incêndio no próximo ano para evitar isso daqui. Mas aqui é só para que vocês possam ter uma ideia do que o sistema faz. Daí, entrando no Remote Alert, aqui a gente adiciona todos os dispositivos, os usuários, e para cada usuário a gente vincula o que ele vai receber e por qual meio que ele irá receber. Então, aqui a gente tem no usuário Leonardo Lopes, ele recebe por e-mail todas as indicações, todas as notificações que o sistema gera, conectividade, alarme, informação, não é um evento de falha, é algo que pode estar próximo de gerar uma falha, e serviço é efetivamente já uma falha que está apresentando no display do painel. SMS não está indicado, mas a gente poderia selecionar aqui para ele receber alarme e serviço falhas por SMS, e por aplicativo também está selecionado aqui todas as opções de eventos que ele irá receber. Isso aqui a gente pode criar uma matriz individual para cada cliente, ou seja, o cara de TI, que é responsável pelo sinal da internet, ele só deve receber um e-mail ou uma notificação aqui, ou ambos, quando cair a conectividade da internet. Ele não é responsável pela parte de alarme, não é responsável por falha no sistema de alarme, é só pela conectividade. Então, ele pode ser um usuário só para receber e-mails de conectividade. Os brigadistas, eles não são responsáveis pelo sinal da internet, não são responsáveis por falha. Ele é responsável pelo incêndio. Então, por exemplo, o brigadista estaria flegado apenas o SMS aqui de alarme, nada mais estaria selecionado, e assim por diante. Cassiano, alguma dúvida? Aqui é bem importante a questão da gente mostrar que a gente traz essa parte mais ativa, né, pro sistema, né? Então o usuário ele não fica, não vai esperar que algo aconteça, né? Até a gente tem essa informação de eventos, tanto a falha ou alarme em si, mas informações antes de dar a falha, né? Então você torna o seu contrato, vamos dizer, de uma maneira mais efetiva, ativa, né? Não somente reativa. Aconteceu, teve até relatos de alguns clientes que antes do cliente final saber o evento, ele já estava tratando, porque ele recebeu aqui o SMS, ou recebeu o e-mail, ou até estava acompanhando a estatística e já tomou uma ação proativa. Então, isso eu tenho tido, acredito você também, feedbacks bem positivos dos clientes que já estão utilizando esse sistema. Não é só isso, né? A gente sabe que hoje, normalmente os sistemas de alarme de incêndio são monitorados aí pelo pessoal de portarias, na maioria dos casos, de maneira geral, tanto na indústria quanto na indústria de hotéis, hospitais e etc. E daí a gente tem a questão de eles não têm know-how
de como identificar uma falha. Se é em alguns casos, a gente já teve relatos que o pessoal não sabia distinguir se estava tendo um alarme de incêndio ou uma falha. Então, o integrador responsável pelo sistema recebendo uma notificação, seja por e-mail, seja por SMS, ele vai saber exatamente o que está acontecendo. Então, se o cliente ligar, olha, está acontecendo um problema aqui, daí o integrador começa a fazer pergunta, mas que tipo de problema? Que LED que está piscando? Qual é a mensagem? Normalmente, quem está operando o sistema não tem esse know-how, na maioria dos casos. E daí o integrador fica numa situação que não sabe qual é o nível de prioridade da situação, se é um incêndio, se é uma falha, se foi um ponto que foi desabilitado de maneira incorreta, não sabe o que é. E daí, normalmente, ele tem que deslocar até o local. Isso consome tempo, tem custo, e na maioria dos casos chega no local é algo simples que remotamente poderia ser resolvido. De maneira geral, não especificamente Brasil, mas de maneira global, a média é que a cada 4 chamadas que o cliente final faz para o integrador, 3 poderiam ser resolvidas remotamente. Então, com isso, essa ferramenta reduz bastante o tempo de resposta e o custo desses chamados, ok? E até mesmo na questão do próprio sinistro, né? Porque como é um sistema que está protegendo vidas e que não tem é um valor inestimável e patrimônio, uma decisão rápida faz toda a diferença, né? Segundos fazem toda a diferença. Exatamente. E aqui, pessoal, nós temos o Remote Maintenance. Na hora que você acessa ele, a parte de manutenção, efetivamente, como o próprio nome diz. Aqui indica a topologia do sistema. Se tivesse 10 painéis, iriam indicar aqui 10 painéis, mas aqui no nosso showroom nós temos um painel e um teclado remoto. Aqui está indicando que tem uma falha no painel. Na hora que nós clicamos no painel, a gente tem aqui a topologia do painel, se tem 10 módulos de laço, apareciam os 10 módulos de laço aqui. Nesse caso, tem um módulo de fonte e um módulo de laço apenas. Aqui indica que está em trouble, indica qual slot que ele está, que é o número 4, quantos dispositivos tem vinculado nesse circuito e que ele está em trouble. Na hora que eu clico nele, aparece aqui quais são os dispositivos aqui que estão em falha. Então, aqui nós temos aqui uma base com sirene e um strobo que estão fora de comunicação com o sistema. Então, consequentemente, vou falar para o nosso time lá para verificar se teve algum problema, se alguém danificou por algum motivo, foi fazer uma manutenção no ar-condicionado, que estão mexendo na rede, pode ter danificado esses dispositivos aqui. E, logicamente, a gente tem aqui, o restante está como clear, mas a gente pode verificar aqui que nós temos 2 detectores aqui, um somente de fumaça, e aqui a gente tem um detector que é fumaça e térmico, no qual a gente consegue ver qual é o modelo do dispositivo, a descrição, qual é o endereçamento físico dele, aqui qual que é o número de série, qual o percentual de sujeira, poluição dentro da câmara ótica, qual é a temperatura que ele está medindo nesse momento, qual é a quantidade de horas que está em funcionamento. E aqui vocês podem ver que é algo até interativo, né? O Renato foi passando aqui pelas colunas, Sim. então até o próprio detector, né, que é a temperatura, que tem a função temperatura, você consegue ter essa medição já aqui desse status, né, da última vez que ele mandou essa informação aqui para o portal. Exatamente. O nosso plano é que a gente possa disponibilizar essas informações através de algum API, algum SDK, e com isso a gente consegue expandir muito o uso dessas informações. Vou citar algum exemplo. O Cassiano estava falando aí sobre a temperatura. Nós já temos integradores que trabalham multi-BUs, né, não só com incêndio, mas com sonorização, controle de acesso, vídeo e entre outros fatores, ar-condicionado, que eles já estão prevendo que em um futuro próximo eles podem colocar detectores de fumaça e temperatura em todos os ambientes e extrair informação da temperatura medida pelo detector para poder controlar o sistema de ar-condicionado. Com isso, reduz a necessidade de colocar
hardwares adicionais em cada ambiente, entre outros fatores. Lógico que isso precisa de ajuste, precisa planejar muito bem, mas imagina a quantidade de informações que o sistema de alarme de incêndio fornece e que hoje elas são utilizadas de maneira muito simplista. Existe até a possibilidade, pessoal, a gente foi na nossa área de desenvolvimento lá em Portugal, que o pessoal estava com detectores com aquela capinha protetora que vem com o detector quando é novo. Eu perguntei, pessoal, mas por que esse detector está com a capinha aqui? Daí eles responderam, Renato, a gente está desenvolvendo uma forma de comparar o fluxo de ar no detector sem a tampinha e com a tampinha, porque caso o integrador esqueça a tampinha de proteção no detector, numa instalação muito grande, que eu, por exemplo, já vi em aeroportos, hospitais, shopping centers, vários detectores ainda com a capinha, para que o painel dê um alerta que aquele detector está ainda com a capinha e, consequentemente, precisa ser retirado para que ele possa funcionar e proteger o ambiente, ok? Bom, pessoal, e por aqui também é possível fazer um teste. Então, um técnico com um único celular, né? Ele pode estar em loco. Hoje, normalmente, a gente precisa de pelo menos 2 técnicos em loco para poder fazer o teste, um que fica no painel, outro no campo. Aqui, o técnico com apenas o celular, ele ativa o sistema de teste no painel e com o celular ele ativa através de uma página na internet o modo de teste. Então, aqui ele teria toda a relação de detectores em modo de teste. Na hora que ele faz o teste, esses detectores vêm para cá como testados. E depois é possível gerar o reporte de teste para poder entregar para o gestor do contrato e para o cliente final. E aqui vocês podem ver que fica tudo armazenado no histórico aqui, histórico de serviço, que no dia 15 de dezembro, às 10h44, iniciou-se um teste e acabou no mesmo instante, no mesmo minuto, e nenhum ponto foi testado dos 8. Só que no dia 13 de setembro, começou um teste às 14h13, acabou às 14h30, que 2 de 8 pontos foram testados. E aqui a gente tem o relatório, onde tem aqui um relatório que o próprio sistema gera automaticamente. Então, aqui indica os 2 dispositivos que foram testados. E tem aqui um detector que deveria ter sido testado, mas ele estava em uso. Daí é possível colocar aqui um comentário, sala em uso, teste na próxima visita. Isso deixa muito transparente, tanto para o gestor daquele técnico, para ter certeza que o técnico fez o que foi recomendado, o que era orientado para ele fazer, quanto para o cliente final também, porque hoje é muito mais a questão de confiança do que ter um parâmetro para que saiba evidências, para que saiba que realmente foi feito o teste. Cassiano, alguma dúvida aqui? Senão a gente já passa para o Safety System Designer devido ao tempo aí. Não, perfeito. A gente, quando fala desse assunto, a gente tem um mundo de possibilidades, assim, vamos dizer assim, pontos importantes, assim, que o próprio sistema, aqui a gente está falando somente do portal, mas a própria central em si, você tinha comentado da identificação dos pontos, assim, hoje com a linha Venar, o próprio display dela colorido, você consegue, às vezes, já mesmo o operador ali que está na portaria, sem ter esse viés técnico para identificar, somente com a cor ali, ó, vermelho é alarme, amarelo é falha, Falha. Já consegue ter ajudar a reportar essa informação. E aí, quando a gente atrela essa tecnologia aqui, tanto a assertividade aumenta, quanto a produção de todos, né? Então, é algo fantástico, assim, para implementar nos sistemas. Isso mesmo. Bom, pessoal, mudando agora de assunto, como a gente comentou, a gente vai falar agora sobre a ferramenta de projeto. Então, pessoal, isso aqui foi um resumo muito rápido aí de toda a ferramenta. Depois, tanto nós da Bosch quanto a MedSeg, vocês podem entrar em contato. Os contatos vão ficar aí disponíveis tanto no vídeo quanto
acredito aí na descrição, né, do vídeo, enfim, e vocês podem entrar em contato para que a gente possa fazer uma demonstração mais detalhada ou até agendar uma prova de conceito aí, caso seja necessário, ok? Bom, pessoal, voltando aqui então para os slides, falando sobre o Safety System Designer com o plugin do AutoCAD. O que é o Safety System Designer para quem não conhece? É um software desenvolvido pela Bosch para auxiliar você que faz projetos de sistemas de alarme de incêndio. Quando eu falo projeto, não é só a questão de você conhecer a norma e alocar os pontos dentro de uma planta. Olha, aqui vão ser X detectores de fumaça, aqui precisa de um acionador manual. Não é isso. O projeto contempla essa parte, que é muito importante para garantir a segurança do sistema, mas existe uma segunda parte que também é tão importante quanto, que é dimensionar corretamente o sistema. Você pode ter um equipamento muito simples, que não funciona porque foi dimensionado errado. Você pode ter um equipamento muito complexo, que pode funcionar muito bem e de uma maneira simples, porque foi dimensionado de maneira correta, e assim por diante. Só que o mais comum aqui no Brasil é realmente a falha de planejamento, a falha do dimensionamento correto do sistema. Isso eu falo de qualquer tamanho do sistema, desde um sistema de pequeno porte, convencional, com 20 dispositivos, até sistemas de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dispositivos e vários painéis em rede. Então é muito importante você fazer o projeto, não só de alocação dos pontos, mas também do dimensionamento do equipamento de acordo com os limites de cada equipamento, o que o fabricante indica. E aqui a gente tem um software para facilitar isso. Então, é o Safety System Designer, conforme eu comentei. Ele é utilizado para uma configuração rápida de sistemas de alarme de incêndio Avenar. Hoje é Avenar, né? Mas no passado nós tínhamos FPA 5000 e FPA 1200, que também ainda é possível fazer o dimensionamento dentro desse software. Mas, Renato, por que é possível? Porque você pode ter aí um legado. Você pode ter um cliente que tem 2 painéis FPA 5000 e agora precisa adicionar mais um painel e agora vai ser Avenar. Eles se comunicam em rede, então você consegue colocar todo o sistema nesse software para validar a compatibilidade e a funcionalidade se todo mundo está ok. Então, a terminologia é neutra e detalhada, você não precisa ser expert nos códigos de modelo da Bosch. Então, aquela sopa de letrinhas, você não precisa sabê-la. Então, isso facilita bastante. Ela tem uma interface de usuário intuitiva com feedback visual instantâneo. A verificação constante aí da funcionalidade do sistema está disponível em português e o download é gratuito. Então, tudo isso facilita bastante. Então, aqui são 3 pontos que o sistema ajuda, que esse software ajuda. O primeiro é a configuração do sistema, você alocar os painéis, módulos, loops, o sistema em rede. Daí nós temos aí os documentos que esse sistema gera. Então, ele gera um BOM, né, que é a lista de material, o texto do termo de referência ou especificação técnica, o cálculo de baterias do painel, parâmetros do painel, quantos módulos são, entre outros. Quantos loops, qual o comprimento máximo de cada loop e quantas fontes de alimentação são necessárias. Além de gerar esses documentos, todos esses documentos são possíveis de exportar. E a gente pode exportar para o Excel, para o Word e para XPS, JPEG e PNG, no caso aí do diagrama do sistema. E esse software também ele foi disponibilizado já há um tempo, foi em 2018, que o software teve uma grande atualização e passou a ser chamado de Safety System Designer. E no meio desse ano, por volta aí de junho, julho, nós disponibilizamos aí o plugin do AutoCAD, uma primeira versão, e agora a gente atualizou novamente essa primeira versão. É um plugin onde é instalado na mesma máquina que vocês, projetistas, né? Existem empresas que só fazem projetos e existem empresas que fazem o projeto e também fazem a instalação, que nós chamamos aí de integradores, né? Então,
vocês que são só projetistas ou que vocês são integradores que fazem tanto o projeto quanto a instalação do sistema, vocês instalam esse plugin na máquina onde vocês utilizam o AutoCAD aí para gerar o projeto. E na hora que você instala esse plugin, ele adiciona um bloco, uma biblioteca de blocos, né, com 150 blocos com todos os dispositivos Bosch. E daí você vai alocando esses dispositivos na sua planta e você pode já atribuir cada dispositivo ao painel no qual ele vai ser conectado e ao circuito que ele vai ser conectado. Isso já direto no AutoCAD. E depois você pode exportar isso já para o software, que ele já gera a topologia, a lista de equipamentos e todas as outras informações que a gente citou já diretamente do AutoCAD. Isso reduz muito o tempo e a possibilidade de erros. Cassiano, você ia comentar algo? Então, assim, que isso traz uma colaboração, né? Então, onde já está sendo feito o projeto, é possível validar na questão do software, porque até um ponto muito importante que você citou, além de ter o projeto, você precisa entender se aquela disposição que foi pensada vai estar de acordo com os parâmetros que o fabricante vai indicar, as capacidades do painel. Inúmeras vezes, assim, a gente fazendo esse processo de consultoria especializada, tanto aqui em conjunto com a Bosch, tanto com os nossos clientes, chegou projetos com clientes olharam assim, ó, tô com isso daqui, vamos validar no software. E dali a gente identificou alguns pontos de atenção, até alguns pontos que não eram compatíveis ou que iriam dar sobrecargas, que aqui na hora do projeto a gente já consegue corrigir. Então isso é muito importante assim para evitar nessa idas e vindas, revisões. Ali você já tem uma ferramenta colaborativa da parte de projetos com o fabricante aqui, que dali a gente já verifica esse funcionamento, né, do sistema. Isso mesmo. É muito comum esse tipo de situação e a gente está caminhando cada vez mais a ter ferramentas que não só evite a questão de erros, né, de funcionamento do sistema e etc., mas principalmente para agilizar o processo, porque hoje a gente sabe que devido a toda a situação política e econômica que a gente vive, tem a questão também da, da pandemia que ainda não passou completamente, todo mundo está trabalhando com um número reduzido de pessoas, todo mundo, todos os colaboradores estão girando vários pratinhos simultaneamente e a gente precisa de ferramentas para otimizar todos os processos. E essa é uma ferramenta que, antes desse plugin, era necessário fazer todo o projeto no AutoCAD e depois passar manualmente, ponto a ponto, para esse software. Agora, com esse plugin, é algo já quase que nativo, automático, no qual fez no AutoCAD, você já tem um BOM nesse software validado e funcional e segue para o próximo passo. Então, isso auxilia bastante, reduz bastante o tempo e a possibilidade de erros. Renato, Então, tem aqui, alguma, sim. até desculpa, tem alguma no roadmap de vocês ou algum já estudo de integração com outros softwares semelhantes ao AutoCAD? Que hoje no mercado a gente tem o AutoCAD excelente, assim, mas dependendo do porte da empresa, tem empresas que usam outras alternativas. Hoje, por enquanto, só AutoCAD, né? Hoje, sim, só AutoCAD, porém, quando a gente lançou, a gente fez os primeiros webinars e etc., já tivemos esse questionamento, agradeço por isso, inclusive, eu fiz nos grupos de WhatsApp aí, eu elaborei algumas enquetes nesse intuito, coloquei alguns softwares CAD disponíveis no nosso mercado, para verificar qual é o segundo, vamos dizer assim, software CAD mais utilizado nesse mercado. E, para minha surpresa, tem 2 ou 3 que estão no mesmo nível de utilidade, porém num percentual bem pequeno comparado ao AutoCAD. Então a gente está avaliando não só o Brasil, mas toda a América Latina e, consequentemente, o resto do mundo, quais são os softwares mais utilizados aí
para que a gente possa, não dá para fazer para todos, mas a gente possa fazer aí o plugin para outras aplicações. Tem o ZW CAD, tem o, acho que é BricsCAD, entre outros, NanoCAD. A gente está verificando aí essa possibilidade de acordo com a demanda de uso mundial. Aqui no Brasil, acho que de 50 pessoas que responderam, 42 ou 44 foram AutoCAD e 8 só que foram de outros softwares. E daí foi bastante pulverizado. Então é um pouco difícil a gente colocar como target um software com essa pulverização, mas a gente está trabalhando junto com os outros países para ver quais são os mais utilizados e para a gente poder colocar no plano de desenvolvimento aí de novos plugins, ok? Não, perfeito. Bom, aqui é um resumo, basicamente, do que a gente falou, e para que a gente possa efetivamente ver como funciona tudo isso, e por conta do tempo, vou deixar, a gente vai estar no vídeo, lógico, mas a gente vai compartilhar com quem está participando esse material para que vocês tenham acesso aí aos links para fazer download de todo o material e também dos vídeos aí do YouTube, onde mostra como esse plugin trabalha em detalhes. Agora, mostrando o software para vocês, pessoal, esse daqui é o software. Quando você instala ele, é importante salientar que você nem precisa ser um administrador de sistema. É um software super leve. Quando você instala, você precisa fazer um pequeno cadastro, indicar seu nome, a empresa que você trabalha, se você é um projetista, integrador, para que a gente possa ter esse controle de quem tem acesso ao sistema. E daí aqui fica o histórico de todos os projetos que você trabalha. Lógico que aqui eu deixo apenas os projetos sem nome, né? Mas tem vários outros projetos que eu já trabalhei, mas para demonstração aqui eu deixo só sem nome, mas vocês vão ter aí toda a relação dos seus projetos que vocês podem abrir. E aqui, quando a gente precisa de um novo projeto, clico em novo projeto. Aqui eu tenho o painel, aqui eu tenho um laço. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente não tem tempo em relação a isso, mas a gente pode agendar uma outra sessão para a gente entrar em detalhes. Mas o bacana aqui é que você clica no loop, você pode alterar a descrição dele, por exemplo, térreo e primeiro pavimento, para você se organizar. Isso daqui, eu estou montando um projeto sem passar pelo CAD, né? Mas se você colocar esse tipo de informação no CAD, ele também vai vir para o software de maneira automática. Aqui a gente tem dois tipos de laço, um que suporta até 1.600 metros de cabo e outro suporta até 3.000 metros de cabos. A gente seleciona qual o percentual de reserva em termos de quantidade de pontos. Cada circuito nosso suporta até 254 dispositivos. Se a gente colocar 5% aqui de reserva, então caiu aqui para 241, para uma expansão futura, mudanças de layout, você tem uma margem de segurança para trabalhar, e aqui você tem que indicar qual a bitola do cabo que você vai utilizar, qual a seção transversal, para que o software possa fazer o cálculo correto da queda de tensão. Feito isso, pessoal, a gente clica no maisinho aqui, todos os dispositivos indicados aqui são endereçáveis, então aqui se eu precisar de 100 detectores óticos, conforme eu falei, não precisa saber o código dos nossos sistemas, adicionar, aparece os 100 detectores aqui. Detector térmico, preciso de 10, digito 10 aqui, adicionar, aparece aqui. Preciso de acionador manual, caixa grande, caixa pequena. As opções que a gente tem no nosso portfólio. 5 unidades aqui, aparece aqui. Esse que eu selecionei é para ambiente interno. Se for necessário ambiente externo, nós também temos aqui ambiente externo. Vocês podem ver que o ambiente interno indica uma casinha IP54. Na hora que eu adiciono um ambiente externo, aparece uma nuvenzinha com chuvinha aqui indicando IP67. Então, a gente tentou fazer o mais intuitivo possível para evitar falhas. E na hora que você seleciona qualquer dispositivo, caso você tenha dúvidas, se você selecionou o dispositivo correto ou não, você clica aqui
ligação à folha de dados, ele automaticamente acessa o datasheet do dispositivo para você validar se você selecionou o dispositivo correto ou não. No caso do detector, como ele precisa da base também, nós temos aqui o detector e o datasheet da base. Bom, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Aqui a gente tem indicação sonora e visual também. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, voltar. Eu vou adicionar agora aqui alarme visual, vermelho, vou colocar aqui 5 unidades. É uma topologia padrão de sistema de alarme de incêndio. Mas, Renato, eu tenho vários pavimentos, eu vou ter que fazer isso pavimento por pavimento. Se os pavimentos são típicos, pessoal, você pode aqui copiar. Então, ao invés aqui de ser térreo primeiro pavimento, vai ser segundo e terceiro pavimento. Daí você pode ajustar. Não são 10 detectores de fumaça, são 5. Digita e altera aqui. Renato, eu tenho 2 prédios similares, o que eu posso fazer? Você pode clicar aqui, tem painel 1, você pode mudar, por exemplo, o bloco A. E agora eu vou ter um bloco B, que é similar a esse. Eu posso copiar também. Aparece o bloco A, cópia, você vem aqui, bloco B. E daí você pode ajustar. Terminado isso, aqui a gente tem a visão geral da rede. Você pode depois exportar a topologia de rede. Aqui a gente tem uma relação dos itens por laço, que a gente pode exportar aqui para o Excel. Um item importante é baterias do painel. Aqui, lógico que foi pré-configurado 24 horas de repouso, 15 minutos de alarme. Aqui a gente tem 500 mAh de consumo em repouso, 744 em alarme, 2 baterias de 24 ampere-hora atende aqui a necessidade de 12 ampere-hora que esse sistema requer. E eu consigo exportar isso daqui para o Excel, para que eu possa colocar no caderno de documentação. Depois disso, está abrindo aqui o Excel. Depois disso, pessoal, eu consigo vir aqui, eu tenho a lista de equipamentos com modelo, descrição e quantidade, que eu também consigo exportar isso aqui no Excel, que daí é a informação necessária para você poder gerar o orçamento. Está aqui. E o que mais que esse software fornece para vocês, pessoal? A possibilidade de, Renato, tem que gerar um termo de referência. Aqui, o termo de referência é de todos os dispositivos selecionados em português. Você consegue exportar isso daqui para o Word. Aí aqui, Com esse nível de detalhe, até mesmo essa interação, eu desconheço outra ferramenta no mercado, assim, que é muito intuitivo e a facilidade que ele traz, assim, no dia a dia, para a gente montar essa lista de material, o estudo, a verificação, a gente tem um feedback muito positivo, assim, na utilização mesmo do dia a dia dos nossos clientes, e até mesmo, tanto minha, do Renato também, que nós também, como validadores de projetos, assim, auxilia muito, assim, o dia a dia. com certeza. E por fim, aqui a gente tem a topologia do sistema, que a gente consegue exportar isso daqui para o JPEG, por exemplo, onde nós temos aqui, conforme vocês podem ver, um desenho, agora mostrando, com todos os dados aqui, inclusive com a legenda. Bom, então isso, pessoal, é que o software gera quando quando você cria um projeto completamente a partir do zero dele. Daí você tem que seguir todas essas etapas. Quando você utiliza o AutoCAD, daí nós vamos aqui para... Aqui, pessoal, nós iremos compartilhar com vocês o link dessa playlist aqui do YouTube, com todos os vídeos, para mostrar como esse plugin funciona. Então,
a gente tem aqui todos os detalhes. Aqui um vídeo de 7 minutos com todos os detalhes. E depois nós temos aqui um vídeo para cada parte. Então, a partir do momento, pessoal, a partir do momento que você tem o plugin instalado, você tem aqui uma aba chamada SSS Plugin, no qual você vem aqui no View para adicionar esse bloco de itens Bosch. Blocos. Daí aqui você seleciona a biblioteca. Essa biblioteca aqui é instalada automaticamente na hora que você instala esse plugin. Essa biblioteca tem vários idiomas, tem vários arquivos, um para cada idioma. Você vai selecionar o ponto .pt, que seria em português. Na hora que você adiciona ela, vai aparecer aqui todos os itens Bosch de campo, conforme vocês podem ver. Depois disso, pessoal, é possível, na hora do uso, você utilizar os blocos no seu projeto. Então, aqui você pode ir pelo filtro, digitar o código, o início do código do item que você precisa. Então, você tem a planta do seu local. Digitou o código do item que você precisa, por exemplo, detector. Daí você indica aqui qual é a escala, para estar de acordo com o seu desenho. E daí você clica em adicionar aí, ou clica e arrasta. Nós temos aí o dispositivo nos pontos necessários. E com isso, todos os atributos, qual o modelo de equipamento, qual o fabricante, link para datasheet, entre outros fatores. E dali, Renato, acho que até é legal ressaltar, porque às vezes o pessoal pode falar, ah, mas eu já uso a biblioteca de acordo com a norma, ou já tenho a minha biblioteca padrão de projetos. É preciso fazer uma associação, né, da biblioteca com a Bosch, da biblioteca que o cliente utiliza, né, da caixa de blocos, né, o cliente já Sim, utiliza. nós temos um vídeo que informa, que mostra sobre isso. Deixa eu só apresentar aqui que quando você clica e arrasta e já utiliza esses blocos, você tem a possibilidade que eu tinha mencionado de clicar em cada um deles. Na propriedade, você vai ter todas as informações do item, como vocês podem ver aqui, que é um detector endereçável, ótico e etc. E você pode vincular ele ao painel e ao loop aqui. E daí já vai aparecendo aqui a topologia do seu sistema. Então já vai criando, e se você clicar com o botão direito também, tem essa opção de fazer esse vínculo ao número do painel, pode ser aqui não só o número, você pode colocar bloco A, por exemplo, né, painel bloco A, e o loop também, ele vai já gerando essa topologia, como vocês podem ver. E para trazer essa topologia para o Safety System Designer, basta você salvar como, vai gerar uma nova versão daquele arquivo em DWG e vai gerar automaticamente um arquivo .ifc, no qual você consegue importar no software. Então, aqui, os 70 dispositivos, conforme a gente pode ver, na hora que você salvou o arquivo, vai gerar um arquivo .ifc. E agora, abrindo o Safety System Designer, nós temos a opção aqui chamada Import. Importando aqui o arquivo, nós temos o IFC e já abre com a topologia que foi indicada lá. E para a gente finalizar, nós temos a questão de temos uma biblioteca já existente, Renato. Essa biblioteca é de acordo com a norma. O que a gente faz? Eu não vou utilizar a biblioteca da Bosch porque vai fora da norma, os bombeiros não vão aceitar e etc. O que a gente pode fazer? Aqui, pessoal, a gente tem os nossos blocos
E quando a gente acessa o bloco, aqui, a gente tem a possibilidade de vincular os atributos dos blocos Bosch nos blocos que você já tem. Então, eu selecionei a minha biblioteca de blocos atual, selecionei detector. Por exemplo, aqui de fumaça, eu digito aqui descrição ótica ou modelo, o código de modelo, e vinculo. Fica, a partir do momento que fica verdinho aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Na hora que eu seleciono o bloco do detector de fumaça, e aqui eu seleciono qual é o detector equivalente Bosch, nesse caso aqui o detector de fumaça, FAP 425-O-R, o que nós temos aqui, e Apply, ele fica verdinho. Todos os atributos do nosso detector, que está no nosso bloco do detector de fumaça, são vinculados automaticamente, não, né? São vinculados a esse detector aqui. Da mesma coisa acontece com o detector, o acionador manual, o detector de temperatura, o módulo de entrada, o módulo para circuito convencional e o módulo de NAC. E daí, vocês utilizando a própria biblioteca de vocês, a gente vai ter as mesmas funcionalidades. Pessoal, a gente já estendeu aí 13 minutos a mais do que estava previsto. É isso, de maneira bem resumida, os dois temas. Apesar de ter muita informação aí, a gente resumir bastante. Acho que deu para passar uma visão geral. Cassiano, não sei se você tem algum ponto aí, tem alguma dúvida no chat que a gente possa conversar, responder. Né, aqui no chat, por enquanto, sem dúvidas, eu fui até alguns pontos já comentando durante a apresentação, mas de antemão eu já gostaria de agradecer, Renato, a apresentação, a gente fechando essa temporada de webs assim com chave de ouro aqui, com você sempre presente ajudando a gente aqui nessa questão de levar essa informação, né, difundir essa informação no mercado. Então, agradecer você, agradecer a todos os participantes aqui e também agradecer a todos que vão acessar. Então, convido todos vocês para visitar o canal da Bosch no YouTube, o nosso canal aqui da MedSeg, está repleto de informações assim que podem ajudar vocês no dia a dia e, posteriormente, tendo dúvidas sobre algum assunto pontual ou outro assunto que vocês é, possam encontrar no dia a dia ou até nos seus projetos, nós temos um canal aberto aqui para poder ajudá-los, a Bosch também. Estamos aqui para trabalhar esses projetos aqui a quatro mãos. Então, hoje, a gente busca promover, né, esse tipo de ação justamente para levar esse tipo de informação para o mercado e nos colocar à disposição assim para trabalharmos em conjunto. Então, agradeço, só tenho a agradecer aí a todos que estão envolvidos aí nesse processo. Bom, em meu nome, em nome da Bosch, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, a audiência de todos. Gostaria de agradecer também à MedSeg por mais uma ação de diversas, já que já foram executadas, sempre muito bem planejadas, muito bem divulgadas, então, parabéns. Esse tipo de parceria, né, fabricante e distribuidor, a gente sabe que é uma mão de via dupla, tanto o fabricante tem que ajudar quanto o distribuidor, e essa parceria, o resultado final dela é só positivo e gera muitos benefícios, principalmente para você que está assistindo, sendo um projetista, sendo um integrador ou cliente final, porque a gente está... não existe aquela distância, às vezes o fabricante está em outro país, tem dificuldade em relação ao idioma, entre outros fatores. A gente está aqui no Brasil, em Campinas, então vocês podem visitar o nosso escritório Bosch, vocês podem visitar o escritório da MedSeg, podemos fazer visitas para vocês, então fiquem à vontade quanto a isso. E mais uma vez, obrigado a todos, que tenham um bom final de ano, boas festas, curtam aí junto com a família e que 2023 aí vai ser desafiador, mas a gente vai conseguir aí lutar bastante e ter muito sucesso aí, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, ok? Perfeito, Renato. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos